Cidadania e Comunidade. Olá, nós somos o Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, CPCE. Que bom falar com vocês. Esporadicamente traremos informações sobre assuntos relevantes para a cidadania empresarial. O podcast é um jeito inovador e sustentável de envolver a indústria e a comunidade, levando em conta o fator econômico e o bem-estar de toda a comunidade. Desta primeira edição, vamos ouvir Rui Brant, diretor-geral do Conselho, os senhores Paulo Lima, Miguel Pérez Silva e a senhora Giane. O que é o Conselho de Cidadania Empresarial e quais seus projetos? O CPCE, o Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, ele é, na verdade, fruto de uma provocação feita à classe industrial a partir do ano 2000, com os objetivos do desenvolvimento do milênio estabelecidos pela ONU. Passado alguns anos, em 2004, sobre essa influência, onde você buscava justamente uma forma de olhar a sociedade diferente, com olhares diferentes. Então, em 2004, dentro da Federação da Indústria, procurou-se um jeito inovador e sustentável para que a empresa, para que a indústria levasse em conta também os fatores sociais, os fatores que levam ao bem-estar de toda a sociedade, além do fator econômico que justifica a sua existência. Dessa provocação, então, saiu em 2004 o CPCE, que nasceu como uma organização articuladora, interessada em investir na área de sustentabilidade. Também como catalisador de ideias que reunisse necessidades e interesses do segmento industrial. Aí já na área de responsabilidade social corporativa, direcionando esforço na execução de projetos socioambientais, culturais e o voluntariado corporativo. O CPCE tem, então, uma missão de articular as competências da responsabilidade social socioambiental corporativa das empresas e de diversos setores da sociedade, para estimular o desenvolvimento. Então, a visão aqui é sempre o movimento no sentido do desenvolvimento. Ele se esforça justamente em ser caracterizado como um agente inovador e também de articulador dessas práticas da responsabilidade socioambiental corporativa. Então, é uma entidade criada dentro da entidade maior que representa as indústrias, com a finalidade de fazer com que o empresário industrial olhe de forma diferente a sociedade, participando de um esforço voltado à construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Os eixos de atuação são considerados 3, envolvendo a questão dos incentivos fiscais, onde participam governo, empresa e também o terceiro setor, que é a identificação de recursos disponibilizados dentro das políticas atuais para que as entidades possam desenvolver projetos de alcance social. A sustentabilidade da cadeia de valor, aí já entra as universidades, chamada academia, que trabalham justamente com a condição de qualificar a mão de obra destinada a exercer esse papel mais amplo, que é um papel voltado justamente a uma sociedade com outra dimensão. E por último, a sustentabilidade da cadeia de valor, daí já é a relação entre as próprias empresas, com seus stakeholders, visando justamente pelo intercâmbio de ideias, de prática, de metodologia, essas empresas alcançarem a sua sustentabilidade, preservando-as para o futuro. Também tem como papel um papel importante a divulgação dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que fazem parte do Pacto Global de 2015 e se estende até 2030. São 17 objetivos, esses 17 objetivos, de forma direta ou indireta, têm a ver
com a atuação das indústrias, né? Eles envolvem o que é chamado os 5P: pessoas, planeta, prosperidade, parceria e paz. Quer dizer, são 5 objetivos extremamente importantes, envolvendo todas as partes. E o plano de ação é uma agenda positiva e transformadora, porque ele guarda uma universalidade, a integração e o que eu considero extremamente importante, né? Ele se propõe não deixar ninguém para trás, né? Então, onde se procura justamente que os países vão ultrapassar as médias estatísticas, erradicando pobreza e reduzindo desigualdades. O que consiste a campanha Incentive o Bem, desenvolvido pela Regional de Maringá, com o diretor regional de Maringá, o idealizador do programa, Paulo Pereira Lima. O projeto Incentive o Bem, do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, FIEP, incentiva a entidade do terceiro setor a desenvolver os projetos capazes de receber a destinação fiscal do imposto de renda. Esses projetos são o Fundo da Infância e Adolescência, Fundo do Idoso, Lei de Incentivo à Cultura, Lei do Esporte, Pronas e Pronon. E através desse trabalho que realizamos no Conselho, podemos incentivar e devemos incentivar as empresas a fazer a destinação do imposto de renda diretamente para esses projetos. E isso nos traz uma grande satisfação, porque isso pode realizar os projetos onde tem uma grande transformação na nossa cidade. Então, isso que nos motiva. Agora com vocês, Miguel Fernando Pérez Silva, especialista em incentivos fiscais. Como uma pessoa física e jurídica podem destinar aos projetos de criança e idoso até abril? Bem, nós temos diversas legislações que tratam sobre a destinação e a renúncia fiscal, que são procedimentos contábeis que se complementam. Primeiro, a destinação é o processo de seleção de projetos aprovados nas mais distintas plataformas de estímulo e incentivo fiscal dos governos federal, estadual, mesmo municipal, e é a operação bancária para essa finalidade. É quando a empresa define quanto será o aporte e ela faz uma transferência ou o pagamento de um boleto. Na sequência, quando se encerra o exercício contábil e os contadores, os escritórios de contabilidade finalizam o DRE, é quando são lançados os aportes como antecipação de renúncia fiscal e são convertidos em destinações fiscais, ou seja, aquela destinação se transforma em renúncia fiscal para prestação de contas junto às declarações do imposto de renda, pessoa física ou, na maioria das vezes, pessoa jurídica. Hoje, uma empresa, para ela viabilizar o aporte por meio de renúncia fiscal, ela precisa estar tributada ou ser optante do regime de lucro real. Isso significa que são, na sua maioria das vezes, empresas de médio e de grande porte ou empresas obrigatórias para essa finalidade, como postos de combustíveis, supermercados, enfim. Isso implica em dizer que não importa o tamanho da cidade ou da região em que estivermos tratando deste assunto, possivelmente existirá uma ou mais empresas que podem fazer a sua destinação fiscal. Por isso é importante essa sensibilização para que cada real que possa ser renunciado e ser mantido no território aonde a empresa gera os seus lucros é fundamental. Não importa se sejam 100 mil ou 10 reais, que fique na sua região, de maneira que este recurso possa ser melhor investido. No caso de pessoas físicas, elas também podem fazer a destinação fiscal, mas elas precisam ser optantes
pelo preenchimento de formulário completo da declaração do imposto de renda. O procedimento é basicamente o mesmo. Seleciona-se os projetos ou as instituições beneficiadas e repassa o recurso para a conta vinculada aos projetos ou às instituições conforme as suas legislações específicas. Uma atenção especial é sobre o percentual teto, ou seja, o total previsto para os aportes. No caso das empresas, ou seja, pessoas jurídicas, nós temos um teto de 10% do imposto de renda devido que pode ser aportados em projetos por meio de renúncia fiscal. 1% para o FIA, 1% para o pró-idoso, 1% para o esporte, 4% para a Lei Rouanet, a Lei Nacional de Incentivo à Cultura, 1% para o PRONAS, 1% PRONON, enfim, o potencial chega a 10% de destinação. E cada um destes percentuais não se concorrem entre si, por isso eles são somatórios, né? E na sua totalidade chegam a 10%, um valor bastante considerável, não acha? No caso de pessoas físicas, o teto é 4% e as pessoas precisam selecionar projetos dentro das diversas possibilidades de destinação fiscal e aportar no máximo 6%. Então ela pode colocar, por exemplo, do seu total 4% para o Fundo da Infância e da Adolescência, 1% para o pró-idoso e mais 1% para o esporte. Não tem problema. Ou se ela quiser destinar 6% integralmente para o FIA, o Fundo da Infância e da Adolescência, também não tem problema. O que não pode acontecer é passar destes 6%. A peculiaridade para a pessoa física, em detrimento da pessoa jurídica, é que enquanto a destinação de recursos para a pessoa jurídica precisa acontecer dentro do exercício contábil, isso significa dizer, dentro do período em atividade da empresa, ou seja, se a empresa ela é optante pelo regime anual de declaração de imposto de renda, os aportes precisam acontecer até dia 29, dia 30 de dezembro. Ou seja, uma antecipação, para depois, no momento do fechamento da declaração do imposto de renda, você poder promover a renúncia fiscal e justificar aquele aporte que foi feito como antecipação dentro do exercício contábil. No caso da pessoa física, a única exceção está estabelecida com o FIA, em que você pode fazer o aporte até abril, até o prazo em que você fará a apresentação da declaração do imposto de renda, mas o percentual muda. Se você fizer uma destinação dentro do exercício contábil, ou seja, para a pessoa física, se você destinar até o dia 30, 29 de dezembro do ano anterior, você pode chegar ao teto de 6% para o FIA. Mas se você deixar para fazer esta destinação em abril do ano seguinte, mais próximo da entrega da declaração do imposto de renda, você reduz este potencial para 3%. É uma lei mais recente, mas possibilitou que as pessoas físicas tenham maior conhecimento e segurança de aporte, porque o que acontecia eram estimativas que eram estabelecidas por conta da declaração do imposto de renda ainda não ter sido concluída pelos seus contadores. Então existe essa possibilidade. E dentro deste processo, caso você tenha alguma dúvida, é muito simples. Basta você, no caso em específico do FIA, você digitar no Google FIA, F-I-A, Fundo para Infância e Adolescência, e o nome da sua cidade. No nosso caso aqui do exemplo, Maringá, FIA Maringá. Vai te levar para um site, onde o site vai trazer todas as informações e como você pode proceder para conseguir fazer a sua destinação, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Caso você tenha alguma dúvida, em especial em projetos artísticos e culturais para destinação por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura, antiga Lei Rouanet, aí você pode procurar o Instituto Cultural Engá, é no icimaringá.com.br. Eu sou Miguel Fernando e sigo à disposição para esclarecer você ou a sua empresa neste assunto
sobre renúncia e destinação fiscal. Um forte abraço. Para finalizar, vamos ver na prática os benefícios da destinação. Como empresária no setor de crédito e alimentos, quais são os benefícios que a senhora acredita ser importante para as empresas e pessoas físicas quando destinam parte do seu imposto de renda? Olá, Renato. É um prazer participar desse podcast com um assunto tão relevante. Para mim, a destinação fiscal é uma forma de tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas apoiarem importantes causas sociais e, assim, darem a sua contribuição para a melhoria da qualidade de vida e da justiça social. Esses projetos que estão aptos a receber a destinação fiscal, eles são controlados pelos conselhos e fiscalizados pelo Ministério Público, o que dá segurança e transparência de que os recursos destinados serão utilizados de forma responsável. São muitos os benefícios de se fazer a destinação, como a possibilidade de escolher as causas e projetos com os quais você tem afinidade e que você considera relevante para a sua sociedade. Você pode também acompanhar a aplicação desses recursos, avaliando os resultados dos projetos que as entidades assistidas vêm obtendo, além de permitir uma proximidade com as entidades, criando muitas vezes um vínculo com as causas por meio do trabalho voluntário. E é aí que realmente algo muito especial acontece. É quando você está não somente doando um recurso financeiro, mas você está doando de si, do seu amor, de algum talento que você tem, alguma capacidade de poder contribuir na vida de uma comunidade, né, com alguma coisa que você aprendeu para ajudar a organizar as pessoas, a incentivar e a promover realmente o sucesso desses projetos. Isso faz toda a diferença numa sociedade. E outro fator relevante é também a empresa cumprir o seu papel social, né? Tanto colaboradores quanto clientes, eles valorizam as pessoas e as empresas que contribuem para uma sociedade mais justa. Por isso, Renato e ouvintes, eu digo a vocês, vale muito a pena dedicar um tempinho para fazer a destinação fiscal. É algo simples, é rápido e pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Como vimos, é muito importante contribuírem. Ganha a empresa e ganha a comunidade. Não vamos deixar ninguém para trás. Obrigado aos nossos convidados de hoje e a todos e todas pela companhia. E até o próximo podcast Cidadania e Comunidade. Cidadania e Comunidade.